Pô, banco, alimentação e caminhada, é isso? Alimentação e caminhada, cara. Ó, eu tô Eu tava casado. pesando, dia 1º de janeiro, eu tava pesando 100 quilos. Tô pesando 81,5 agora. Puta, que irado. Ah, E você tem puta o que de diferença. altura? 1,80 1,75. 1,75. É. Tá, ó, Tem que perfeito. perder mais um pouco ainda. Não, Mas, tá puta. bom.
esses mercados, né? Para a gente começar a falar sobre esse tema, Rogério, você pode começar nos dando um panorama geral sobre o que são, afinal das contas, essas criptomoedas? Vamos lá, Martim, colocar a bola em jogo aqui, como eu costumo falar, né? Eu acho que a gente tem que tratar a parte de criptoativos, pelo menos em 3 vertentes aqui, né? A primeira é a tecnologia que propiciou, né, com que esses criptoativos existissem e se tornassem transacionáveis, né? Acho que essa é pelo menos uma curiosidade que eu acho que todos deveriam ter, ou têm, né? A segunda questão é a diversidade de moedas que existem, né? Assim, obviamente, o Bitcoin é realmente a maior moeda, tem a maior capitalização de mercado. Acho que o Stefan vai falar disso depois, quando a gente for dar detalhes do ETF, né, do Hash 11, mas existem dezenas, eu diria centenas de criptomoedas, tá? E o terceiro são as formas, né, em que você pode comprar, obter, transacionar esses criptoativos, né? Então, começando pela parte de tecnologia, né, a tecnologia mãe, vamos dizer assim, desses criptoativos é o blockchain. Não quero ser um cara técnico aqui, né, para entrar nos meandros de tecnologia disso, mas pelo menos dar uma visão geral, até porque eu também não tenho essa formação de tecnologia, né, mas o que é o blockchain e o que os criptoativos têm a ver com isso, né? Esses temas são relevantes, né? A gente pode entender o blockchain como um centro de transações distribuído, né? Ou seja, você não tem uma contraparte central, né, que está pegando o dinheiro do Martim, entregando o dinheiro do Martim para o Stefano, por exemplo. Isso acontece, de alguma forma, em cloud, né? E essa cloud é composta por vários blocos, né? Vários blocos, e que cada blocozinho, né, que compõe essa corrente tem um pedacinho de informação que tem que ser resolvido, né? Então, à medida que você resolve essa equação matemática que é utilizada para transacionar, né, dentro dessa rede do lugar A para o lugar B, você faz isso de uma maneira segura, registra isso no ledger do blockchain, que é como se fosse o livro razão desse sistema, e ele é seguro porque cada bloquinho, né, de cada bloco da blockchain, ela tem a informação daquela transação de uma maneira rastreável, né? Então, para você hackear um sistema de blockchain, você tem que hackear aquele bloco e o bloco anterior. Aí, quando você vai hackear o bloco anterior, você tem que hackear aquele bloco e o anterior. Ou seja, ele tem um esquema de segurança transacional bastante interessante. E a mineração, né, que o pessoal fala muito, né, vou minerar Bitcoin, vou minerar Ether, vou minerar isso e aquilo, na prática é um processo em que você está solucionando essas equações para propiciar essa transação, né, do ponto A ao ponto B e registrá-la nesse livro, nesse ledger central. Então, quando você está minerando, você está trabalhando para a rede, validando as informações da rede. E é com essa rede que existe o Bitcoin, que existe o Bitcash, que existe o Ether, que existe uma série de outras moedas, né? Então, acho que assim, a parte de tecnologia, Martim, acho que eu consegui dar uma pincelada aqui geral, tá? Com relação à diversidade de moedas, Bitcoin, todo mundo conhece, citar pelo menos mais duas, né, até para falar um pouco das diferenças, né? Acho que, para mim, é difícil falar do Bitcoin sem falar do próprio Bitcash, né, que foi um hard fork, né, como o mercado diz, do próprio Bitcoin. O Bitcash, no fundo, ele foi uma melhoria para uma parte da comunidade de criptoativos, né? O Bitcash foi uma melhoria no Bitcoin, porque ele proporciona transações mais rápidas, né? Então, a transação, você tem mais memória entre os elos dessa corrente, você consegue transacionar mais velozmente as operações. E no Bitcoin você consegue, a mesma operação, ela demora um pouco mais de tempo para ser transacionada. Essa é uma das diferenças, né? Mas o Bitcoin ele tem uma mineração mais distribuída, tem mais gente minerando o Bitcoin. No caso do Bitcash, como você precisa de mais memória, você precisa daqueles players mais organizados em termos de processamento para conseguir fazer a mineração. Falamos de duas. Tem o Ether, né? Que também é uma moeda que tem ainda e teve um crescimento gigantesco, né? E entendo que a maior diferença do Ether tanto para o Bitcoin como para o Bitcash, é que diferente desses dois primeiros, em que há uma quantidade limitada, né,
de bitcoins previstas, né, que é de 21 milhões de bitcoins, 21 milhões de bitcashes, o Ether não tem esse limite, então é uma moeda que ela, né, pode ser infinita, você pode minerar ela eternamente. Então, assim, só um pouco para dizer que tem de tudo nesse mercado, né, existem vários tipos de criptomoedas e até por isso a gente entendeu que era importante entrar neste mercado ou propiciar pela primeira vez aos nossos clientes investimentos em criptomoedas através de um índice que fosse amplo, que a gente vai detalhar aqui ao longo desse bate-papo, tá, Martim? Acho que eu passei pelos temas. Passou muito bem pelos temas. Deixa eu só voltar um pouquinho, que no primeiro minuto da transmissão nós tivemos uma falha no áudio do YouTube. Eu vou apresentar vocês novamente, tá? Então, estamos aqui com o Stefano, que é diretor da Hashdex, que basicamente é a empresa que fez o lançamento do ETF agora durante a semana passada, né, que foi ao mercado e começou a transacionar essa semana. E estou também com o Rogério Calabria, superintendente aqui do Itaú, superintendente de produtos, que está conversando, né? Estamos nós conversando aqui para tentar esclarecer dúvidas e passar um panorama geral sobre esse mercado. Muito bem, Stefano, deixa eu voltar aqui uma pergunta para você. Até agora mesmo, basicamente quem queria investir em uma criptomoeda ou em um criptoativo precisava entrar numa exchange, né, e fazer uma transação por lá, né, embora houvesse alguns fundos que pudessem investir em criptomoedas, né, em Bitcoin ou algum outro criptoativo. Agora a gente chegou a esse ETF, né? Chegou esse ETF com a aprovação da CVM, com negociação na Bolsa, já começou grande, né? Quer dizer, 615 milhões, né, foi o patrimônio de início, né, o total de captações desse produto, mais de 110 vindo só do Itaú. Hoje, né, e a negociação já no mercado secundário também é relevante, é importante, já nasceu com uma liquidez muito boa, né? Eu queria que você falasse um pouco para os investidores que nos assistem, como o produto ETF está estruturado e quais são as diferenças ou os diferenciais em relação às outras formas de acessar esse mercado. Beleza, Stefano? Maravilha. Bom, então, primeiramente, como você pontuou super bem, essa tecnologia, ela começa, né, ali no final de 2008, né, e no início de 2009, ela começa a ter players, né, dando exposição, né, e começando talvez a entender, né, o que é esse mercado. Talvez ali de 2009 até 2012, esse mercado talvez não era muito conhecido, né, pelos investidores como um todo. Mais ou menos ali de 2012 a 2016, a gente começa a ver um pouco do capital de risco participando, então começa a ver fundos de venture capital entrando, até uma corretora super relevante, né, ou uma corretora ou uma bolsa, né, que é uma exchange, né, então ela é uma junção dos dois, que é a Coinbase, ela foi fundada em 2012, né, e de 2012 a 2016, então, o capital de risco começa a entrar no mercado de criptoativos. 2017, ali 2018, né, a gente começa a ver futuros de Bitcoin começando, né, a entrar no mercado ali, no mercado mainstream, e de 2019, né, até, imagino, esse primeiro trimestre, a gente começa a ver uma institucionalização maior, né? Então, eu acho que o nosso ETF, né, então, para quem não conhece, um ETF é uma sigla, né, em inglês, significa Exchange Traded Fund. Então, ele é um fundo, né, que replica, né, uma carteira teórica de um índice listado em bolsa, né? Então, é uma validação muito importante, né, para a indústria de criptoativos. Primeiramente, a facilidade, a simplicidade de você ter exposição, né, a uma cesta de criptoativos, assim como você tem exposição à ação, né, de um banco ou de uma empresa, né, ou qualquer outro ativo listado em bolsa, né? O que a Hashdex fez, né? Então, com o apoio da Nasdaq, né, a gente criou, né, co-criou, na verdade, junto com a Nasdaq, o primeiro índice de cripto da história dela. Então, não sei se todo mundo sabe aqui, mas o Rogério e o Martim não me aguentam mais falando disso, né? Foram 2 anos aí de insistência para que essa parceria
amadurecesse. Então, uma honra, né? Finalmente a gente está falando aqui abertamente agora como parceiro de negócio. Mas, pessoal, existe um índice, tá, com a chancela, com o peso da Nasdaq, né, chamado Nasdaq Crypto Index, né, que ele busca dar representação de mercado para o longo prazo. Tá? Então, de maneira bem resumida, a gente, inicialmente, né, define o que é uma exchange, né, com regulação. Então, o primeiro filtro, né, para o criptoativo ser elegível a essa carteira teórica é que ele seja listado, né, em uma bolsa, né, ou uma exchange com regulação, filtro 1. Filtro 2, ele tem que ser suportado, né, por um player super relevante da indústria de criptoativos, que é o custodiante institucional. Então, é o custodiante institucional que vai armazenar o que a gente chama aqui de chave privada ou private key, que é a assinatura digital que permite que você transfira o seu criptoativo de A para B, né, pegando a explicação ali do Rogério, né, você registra isso nesse livro digital, né, então a transferência ela tem que ser assinada, né, por uma chave privada, e trazendo talvez um pouco do folclore desse mercado, né, que muita gente já viu que de repente alguém perde um computador, tem que vasculhar lixão em Londres, né? Porque essa chave privada ela é que nem uma ação ao portador, né? Um bear shares, né? Então quem tem a chave privada seria como se ele tivesse a posse digital desse criptoativo, e se a pessoa não tem essa chave privada, ela perdeu a sua posição, né? Então a gente leva muito a sério, né, a segurança dessa chave privada. E é por isso que o segundo filtro do nosso índice são custodiantes institucionais. Então, são players como a Fidelity, né, com $1 trilhão aí de balanço, a própria Coinbase e a BitGo, que são empresas americanas que fazem a segurança da chave privada, que é a joia da coroa do criptoativo. Esse é o filtro 2. Filtro 3, liquidez, né? Então, o criptoativo ele tem que ter pelo menos 0,5% da liquidez do criptoativo mais líquido, conforme o Rogério mencionou, é o Bitcoin. Ele é o maior, ele é o mais líquido, ele, à vista, ele opera entre 8 e 10 bi de dólar por dia, então ele é extremamente líquido, então 8 bi de dólar, bem mais que a nossa bolsa, tá? Esse é o filtro número 3, e o último filtro, número 4, tamanho de mercado, né? Então o valor de mercado. Então o criptoativo, para ser elegível para a nossa carteira teórica, ele tem que ter uma representação de pelo menos 0,5% do mercado de cripto total, né, que hoje está na casa aí de 2 tri de dólar. Então, com esses 4 filtros, a gente define uma carteira teórica que hoje tem 6 ativos, ponderada por valor de mercado. Então, até para pontuar, né, quais são os criptoativos, né, depois ao longo do bate-papo a gente pode aprofundar. Então, nossa maior posição então é o Bitcoin, a segunda maior posição é o Ether, né, e a gente também tem no nosso índice o Chainlink, o Stellar, o Bitcoin Cash e o Litecoin, tá? As maiores posições são Bitcoin e Ether, então a gente pode dizer que a gente tem 2 alocações, né? Uma no Bitcoin, que figura como talvez o colateral desse mundo digital, né? De uma parcela talvez da energia monetária da sociedade está sendo consolidada nesse protocolo chamado Bitcoin. O Ether é uma plataforma de desenvolvimento, então uma possibilidade, né, que essa energia monetária que fica no protocolo do Bitcoin seja escoada para essa plataforma. Inclusive hoje, o Ether especificamente, ele está fazendo a máxima histórica, então ele passou de 300 bi de valor de mercado, talvez impulsionado por uma notícia de que o braço de investimento, né, da União Europeia anunciou que eles vão emitir, né, um bond na blockchain do Ether, né? Então ter talvez uma entidade governamental com esse peso, né, registrando, né, um título de renda fixa na blockchain do Ether é um marco. Então, de novo, Bitcoin e Ether, as 2 maiores posições, e 4 exposições que figuram como talvez uma call ou uma opção de compra sem vencimento, que tem algo na casa entre 0,6% e 1,5%, né, divididos nesses 4 protocolos que eu mencionei, que é o Litecoin, Bitcoin Cash, Chainlink e Stellar. Então, acho que esse é um bom resumo.
Boa, Stefano. Antes de te passar a fazer uma pergunta, Roger, deixa só eu citar aqui o René Ítalo S. Mendonça, que está falando que o assunto, esse é o assunto do momento, é muito bom. Obrigado aí pelo elogio. Lucas Pandella estava perguntando exatamente isso, sobre os critérios para uma cripto entrar no índice. Entendo que tem a questão da listagem, a questão do custodiante, a questão da liquidez e a questão do valor de mercado, né? São os pontos principais ali. Aqui tem uma pergunta aqui do André Garcia Martins. Ele pergunta se o Bitcoin está se valorizando agora, por que não investir direto nele ao invés de um ETF cheio de burocracias e taxas, segundo ele? Acho que talvez vá mais para você, ótimo, Roger, ou não, ou pode ser para o Stefano, quem quiser. Eu posso começar aqui, eventualmente aí o Stefano pode complementar, né? O que eu assim, nós não somos contra, né? Assim, obviamente os clientes que optam por comprar ou Bitcoin ou qualquer outro criptoativo por meio de uma corretora, de uma exchange. O que a gente enxerga são vantagens em transacionar esse tipo de ativo, em possuir esse tipo de ativo por meio de um ETF, né, por vários motivos. Acho que o primeiro motivo, né, que podem ser problemas para algumas pessoas, né, Martim, e para outras podem não ser, né, mas é importante conhecer essas diferenças. Acho que a primeira coisa, o Stefano falou bastante de custódia, né, para a moeda entrar no índice do ETF, ele tem que ter uma custódia institucional forte, fazer o cold storage disso, né, um cuidado com guardar esta chave primária que representa o seu criptoativo, porque uma vez que você perdeu essa chave primária, não tem mais como recuperar, né, assim, você perdeu aquele dinheiro de verdade. Né? Então, acho que esse é um primeiro, uma questão para o cliente resolver se ele vai para um ETF ou se ele vai comprar o ativo diretamente. Se ele vai comprar o ativo diretamente para um exchange, tem alguns modelos no mercado. Né? Tem um modelo que a própria exchange faz a guarda, né, dessa chave primária para ele, e aí você tem que confiar que essa exchange vai, né, continuar existindo no longo prazo, né, e que vai realmente manter ali aquela chave primária. Né? Mas existem várias corretoras muito boas, né? A gente teve um IPO de uma exchange alguns dias atrás, um valor gigantesco, mas é um risco. Existem pessoas que preferem elas mesmas fazerem as guardas das suas chaves, né? Inclusive eu li uma notícia semana passada que as pessoas têm preferido fazer a guarda no seu próprio HD, né? Fazer a guarda privada, vamos chamar assim, pessoal desses valores. Aí tem outros riscos associados, né? Você esquece a senha, perde, o HD queima, enfim, pode acontecer. É um arquivo, né, com código, então isso pode acontecer. E um terceiro item, que para mim é uma desvantagem também, talvez essa, para mim, pessoalmente, a maior, é a questão relacionada à sucessão, né? Assim, se comprou um ETF, está registrado lá que você tem 200 ETFs, hash 11, está registrado na B3, está no Bankline, você morre, aquilo está registrado, né? Quando está no exchange, você pode até declarar isso no seu imposto de renda, mas será que as pessoas cuidam, né? Para que os seus... É um tema difícil de alguma forma, né, Martim? Mas é necessário falar. É que as pessoas passam para alguém, olha, está ali, a senha é essa, etc. Então, é uma questão também a ser considerada. E a última, que para mim torna o ETF, na minha visão, mais atrativo, é a liquidez e o preço em tela a cada segundo, né? Assim, bem que o Bitcoin tem bastante liquidez, mas não é uma realidade para todos os criptoativos, né? Então, você tem ali uma facilidade de comprar e de vender da mesma maneira que você compra e vende uma ação, né? Então, acho que isso é uma grande vantagem de você colocar no ETF. E quando você está comprando ETF, você está comprando todos esses layers de segurança física, né, das chaves primárias que o Stefano falou aqui, que por muito tempo, que a segurança do criptoativo, ele tem duas vertentes. Tem a primeira relacionada à volatilidade, que é enorme, né? Ninguém está falando que a volatilidade do criptoativo é 3 vezes a volatilidade da bolsa, né? Você tem 3 vezes mais flutuação. 73, Rogério. 73 de bola. 73 é a volatilidade. 73. Esse é um risco. Mas não é o único risco. O outro risco é você conseguir gerenciar esses bitcoins, você conseguir vender, repassar, transacionar e etc. Né?
que eu acho que o ETF ali entrou ali, tá na tela do computador, você vende, compra, eventualmente daqui a um tempo vai até alugar isso daqui, não sei, podemos chegar nesse modelo também. Não sei se o Stefano quer complementar. Maravilha, não, tá perfeito, e assim, só para talvez adicionar um pouco, deixar claro, né, pessoal, que nenhum de nós aqui, a gente inventou o Bitcoin, a gente não inventou uma cripto, a gente não inventou a tecnologia, né? A gente busca, né, simplificar o acesso, né? Então, para quem já é mais tecnológico, né, já se sente confortável em armazenar a sua chave privada num ledger dentro do seu cofre, no último dia na Terra, vai deixar um mapa do tesouro, né, para quem alguém encontrar esse seu tesouro, né, quando você for dessa para melhor, ótimo, né? E no final, acho que o grande desafio dessa indústria, desse mercado, é a adoção, né? Então, quanto mais simples, mais conteúdo, né, e mais transparente for a forma do investidor ter exposição, acho melhor, né? E uma outra coisa que eu acho importante pontuar conforme o Rogério destacou, é a representação de longo prazo de mercado, né? Então, por mais que um criptoativo, você pode sim comprar direto de uma corretora, você armazenar essa chave privada consigo mesmo, pelo fato, né, da gente ter criado um índice, né, então ele trimestralmente ele tem por objetivo dar uma representação de mercado, tá? Mas, de novo, né, é apenas uma das formas de se expor, né, e como esse mercado ele ainda talvez ele está nessa transição, né, de preconceito para curiosidade, né, então eu acho que tem um produto com a transparência e a simplicidade, e sim, tem taxas, né, o mercado ele funciona dessa forma, né, então eu acho que é um marco, né, mas para quem é tecnológico e tem o seu pendrive, talvez o ETF não seja uma opção, mas para muita gente, e eu arrisco dizer que muito player institucional, que soaria talvez quase como uma heresia ele guardar uma parcela do fundo num pendrive no escritório da gestora, eu acho que o produto faz muito sentido. Muito bem, então tem bastante gente aqui perguntando, em primeiro lugar, o nome do ETF, né? Hash 11, né? Negociado 11. como qualquer outro ETF do mercado. Aqui no Itaú, Rogério, como um investidor pode negociar esse ETF? Vamos lá, Martim, acho que a gente falou bastante de ETF, mas precisava dar um passo atrás, né? Assim, então, só repetir o código, hash 11 é HASH11, não é tão trivial, a gente já conhece, né, por apelido, né, mas é o hash 11. E o que é isso? Ele é um ETF. Tá? O que é um ETF? Ele é um fundo negociado em bolsa. Né? Existem vários ETFs hoje. Você pode comprar um ETF do S&P, você pode comprar um ETF de IMAB, você pode comprar um ETF de várias coisas. Esse ETF, cujo código é hash 11, ele compra esse índice, né, que o Stefano estava falando, que ele falou quais são os critérios que fazem com que esses criptoativos entrem nesse índice. Para comprar, www.itaucorretora.com.br, tá? Aí você vai clicar lá, ou você vai digitar o código na lupinha, né, hash 11, e clicar em comprar ou vender, você entra em comprar ações, digita hash 11, daí vai vir a tela com o preço de compra, o preço de venda exatamente igual a uma ação, exatamente igual, você coloca, aí você manda a sua ordem, né? Você coloca qual é o preço que você quer comprar, você vai ver qual que é o preço de referência que está sendo tradable naquele momento, né? E a quantidade. E manda a ordem, essa ordem vai para o livro, né? A hora que der o match, essa sua operação vai ser efetivada. Também pode ser comprado pelo app da Itaú Corretora, né? Basta procurar Itaú Corretora nas lojas, né, do iOS ou Android, que você também vai digitar o código hash 11 e vai conseguir fazer a compra. Boa, queria citar aqui alguns elogios, né? Paulo, Michele, André Luiz, todo mundo elogiando aqui a nossa live, né? Elogiando esse assunto, elogiando de alguma forma também o próprio produto, o próprio ETF. Tem uma pergunta que eu acho que é para mim, tá? Que é sobre recomendação. Para o investidor agressivo, qual o percentual
que tem que ter de cripto na carteira? Eu acho que aqui é um assunto que eu vou falar um pouquinho aqui. Dentro das minhas responsabilidades de trabalho, está montar aqui as recomendações de investimentos para os clientes pessoa física do Itaú. Tem algumas características que tornam um pouco mais difícil trabalhar com esse ETF dentro de uma recomendação. O primeiro ponto é a dificuldade que a gente tem de estimar a rentabilidade futura. Para outros ativos a gente tem modelos de avaliação de preços, de valuation de ações, até de moedas, né, de título de renda fixa. No criptoativo é um pouco mais difícil fazer isso. Temos os níveis de risco que, conforme o Rogério falou, conforme o próprio Stefano comentou, são altos, né, 74% de vol. A bolsa aí oscila perto de 20%, então estamos falando de 3,5 vezes mais risco do que a bolsa, por exemplo, né? E a gente tem um problema também na hora de colocar isso numa carteira de recomendação, que é o que a gente chama de instabilidade das correlações. As correlações são um pouco instáveis, então fica um pouco mais difícil de entender qual é o papel de um ativo como esse numa carteira recomendada. Então, nós não estamos incluindo esse produto na nossa carteira de recomendada, mas estamos orientando, sim, os investidores a não excederem uma parte grande dos seus investimentos para esse tipo de produto. Então, você está perguntando aqui do investidor agressivo. A nossa recomendação para o agressivo é não exceder, ou melhor, mais do que a nossa recomendação, a nossa orientação é não exceder 3% da sua carteira. Um percentual muito maior do que isso poderia trazer bastante risco e tem todos os problemas decorrentes disso. A gente só não orienta o conservador também investir nisso por questões de liquidez, por questões de características de aceitação a risco pessoais. Entendemos que não convém mesmo investir, nem que seja um percentual pequeno nesse tipo de produto. Nossa recomendação é conservador 0, nossa orientação é moderado 1, arrojado 2 e agressivo 3% da carteira. Muito bem, temos mais perguntas, uma pergunta aqui do Silvio Samuel. Tudo bem, Silvio? Creio que eu conheço o Silvio Samuel, trabalhou aqui com a gente alguns anos atrás. Ele está dizendo, essa aqui é para o Stefano, tá? Stefano, podemos considerar que as criptos saíram, e aqui eu vou citar as palavras dele, entre aspas, da marginalidade e entraram no mainstream dos investimentos? Pô, pergunta ótima, e eu acho que a gente poder posicionar esse mercado, né, numa janela de tempo, a gente consegue enxergar o tanto que esse mercado amadureceu e sair um pouco da discussão de preço, conforme o Martim pontuou, de maneira expressivamente transparente e madura. Não tem um Damodaran, não tem um Black and Scholes de cripto, não tem um modelo de valuation para você dizer está caro, está barato, não tem preço-lucro, né? Então, a gente está falando aqui de uma commodity digital, né, que tem um serviço, mas que não tem um modelo como a gente tem modelos para fluxo de caixa. Então, eu diria que sim, mas eu diria que isso ainda é uma jornada, né? Então, né, eu arrisco dizer que talvez ali de 2009 a 2012, como eu falei no início, né, era mais um movimento mais libertário que talvez queria, né, que o Bitcoin talvez assumisse determinados papéis. 2012, 2016, o mercado de venture capital começou a se posicionar, né, e agora sim a gente consegue, talvez até pelo próprio desenvolvimento do ecossistema. Então, do que a gente está falando? A gente está falando de uma rede, né? Então, uma rede ela tem que ser segura, uma rede ela tem que ter um histórico, né? Um track record mínimo, e eu acredito que essa jornada deve continuar, tá? Pegando o gancho do Samuel, eu acho que uma outra possibilidade, né, é que no momento que os reguladores, né, começam a migrar do preconceito para a curiosidade, eventualmente a gente vai ver evoluções bastante expressivas, né? Então, não sei se todo mundo sabe, mas na liderança agora do Biden, o novo chairman, né, da SEC, né, que é a CVM dos Estados Unidos, se chama Gary Gensler, e o Gary Gensler ele era professor de blockchain do MIT, né? Então, isso não quer dizer que ele vai fazer a regulação de Bitcoin acontecer amanhã, o esperado ETF do Bitcoin vai sair amanhã, ele tem outras prioridades, mas, de uma forma ou de outra, é uma peça importante que entende o mecanismo, né? Então, eu acredito que os próximos anos, né, 21 e 22, sem dúvida, eles vão demandar,
né, dos reguladores um posicionamento mais assertivo. E, pessoal, regulação não é uma coisa ruim, regulação é uma coisa boa, né? A classe de ativo aí está indo para 2 tri, e algumas regras têm que ser definidas, né? Então, concordo sim com o que o Samuel falou, mas ainda é uma jornada, né? Eu acho que esse preconceito para curiosidade, até virar mainstream, ainda vai levar um tempo. Muito bem. Temos aqui uma outra pergunta, podia passar para o Stefano, mas eu vou passar para o Rogério. É a pergunta do Paulo, ele pergunta sobre tributação. Como é que ficam os impostos sobre os ganhos desse ETF, Rogério? Tributação de ETF é na venda, né, Martim? Quando você vende, imagina que você comprou o ETF, né, o Hash 11 a 50, vendeu ele a 55, né, você vai pagar o imposto sobre essa diferença, esses R$5 serão tributados em 15%, né, então você tem que, como uma ação, né, você tem que ir computando o valor médio de aquisição, o valor que você está negociando, e como uma ação, né, você vai ter que fazer uma DARF, né, daquele valor do imposto de 15% e recolher até, no máximo, no mês seguinte, aquele mês que você fez a transação, tá? Não tem imposto nenhum, não tem come-cotas, né, como costuma ter em fundos, maio, novembro, não existe isso no ETF, você tem só essa tributação mesmo sobre os ganhos e não tem aquele limite de isenção em ações, né? O pessoal está acostumado, né? Estou chutando aqui que o pessoal que opera Bitcoin, os clientes que operam ou querem operar criptoativo já operam ações. Nas ações você tem um volume de 20 mil que você é isento, né, dentro de um próprio mês. Isso não existe para ETF, não é o ETF da Hashdex. Nenhum ETF tem esse benefício. Você vai pagar 15% sobre o seu ganho. Ainda falando sobre custos, Stefano, qual é a taxa de administração desse ETF? Tá vindo aqui a pergunta, tá? Vamos lá. Então, o Hash 11 ele cobra 0,3 aqui no Brasil, né? E ele cobra 1% lá fora. Então, a taxa total dele é 1,3. E, se me permitir, então, pegando o gancho do que o Rogério mencionou de imposto, então, pessoal, é importante, né, que a gente está falando aqui de uma classe de ativo aspiracional, né, que tem muito potencial, e muita gente imagina que investir em Bitcoin seria como se você entrasse em um certo limbo, onde aquilo que você alocou, você não vai ter nenhuma informação, ou eventualmente o que fica lá, né, ninguém pode acompanhar. É exatamente o contrário, né, conforme o Rogério explicou super bem no início, tudo aquilo que é registrado na blockchain do Bitcoin, ainda que a carteira, né, ela seja anônima, o registro é eterno. Tá? Então, muito importante, né, que seja qual for a forma, né, que o investidor escolher para se expor a criptoativos, né, então tem que pagar imposto, isso é dado, tá? Mas voltando sim, 1,3 é a taxa total. Muito bem, temos custo de corretagem também, Roger? Veio a pergunta aqui. A corretagem no Itaú hoje de R$ 4,90, Martim. Tá bom. Muito bem. Cara, as perguntas acho que já estão terminando aqui, não tenho perguntas novas, acho que abordamos praticamente todos os pontos aqui relevantes. O que eu vou fazer, vou pedir para vocês darem algumas considerações finais antes da gente caminhar para o fim da nossa live. Posso começar com você, Stefano? Claro. Bom, então, primeiramente, né, mais uma vez agradecer em nome da companhia pela oportunidade de participar desse bate-papo. É uma honra para a gente ter essa parceria com o Itaú. Deixar como consideração final que sim, a gente está falando de uma classe de ativo com muito potencial, mas ao mesmo tempo que demanda bastante cautela. Tá? Então, uma coisa que a gente foi bastante direto, né, seja para os nossos conteúdos, ou até no nosso podcast anterior, é que, ainda que seja caro ter zero desse mercado, ter muito é mais caro ainda. Tá? Então, o que a gente defende aqui é sim uma alocação pequena, com um horizonte aí de longo prazo, né, para 3, 5 anos, mas que certamente é um momento muito especial para a gente e para essa classe de ativos que está crescendo. Obrigado aí mais uma vez. Muito bem. Rogério, quer fazer algumas considerações finais antes da gente terminar aqui a nossa live? Sim, Marcos, eu até aproveitar aqui também que estou vendo algumas perguntas. Tem gente falando da carteira, né? Como é que eu vejo a carteira? A carteira desse índice, ela foi feita, né, numa parceria entre a Hashdex
e a Nasdaq, né? Mas o índice é da Nasdaq, é um índice divulgado pela Nasdaq. Inclusive, se entrar no site da Nasdaq e procurar Nasdaq Crypto Index, você vai ver lá a carteira, né? Vai falar exatamente qual o percentual de Bitcoin, qual o percentual de Ether, qual o percentual de Bitcoin Cash. Eu falei Bitcash, não é comum usar esse nome, o pessoal me corrigiu aqui. Então, isso é público, tá? A grande vantagem disso ser um índice é que ele é público e a Nasdaq está ali olhando, né? E isso vai ser rebalanceado a cada 3 meses, se eu não me engano. Então, assim, isso é divulgado, não tem nada escondido dentro desse índice. Seria impossível fazer isso, na verdade, escondido, né? Porque o próprio conceito dos ETFs é que eles sigam um índice público, registrado, etc. Então, eu percebi que tinha uma dúvida nessa linha aqui, já aproveitando nas considerações finais. Um outro ponto que eu queria colocar, tá? A corretagem, ela é valor fixo, tá? Que eu passei aqui, tá, Martim? Não é percentual, é valor fixo. Sim. E todos os clientes do Itaú podem, obviamente, né, pela Itaú Corretora, negociar esses ativos, tanto os clientes do Personalité como os clientes de outros segmentos. Também não tem nenhuma questão com relação a isso. Se quiser aproveitar essas 3 coisas, Martim, me adiantar essas questões que eu achei que estavam por aí. E no mais, me colocar à disposição aqui, sempre um prazer para mim poder interagir aqui com os clientes do Personalité, e acho que esse é um tema que daria para a gente fazer mais algumas lives aqui, mas pelo menos a gente deu um pontapé inicial aqui na obrigação que a gente, como banco, entende que é dar acesso, né, para os clientes da forma que a gente entende ser a mais segura possível aos ativos, né, que, apesar de alguns gostarem e outros não gostarem, eles existem, né, e estão fazendo parte das carteiras cada vez mais, né? A gente vê investidores institucionais aplicando nisso, ou avaliando aplicar nisso, a gente interage bastante no mercado, a gente vê family offices interessados em colocar um pouco nesse tipo de ativo, então acho que é uma obrigação nossa que dar acesso da melhor maneira possível para os clientes. Eu agradeço, Martim. Sim, de fato poderíamos ter outras lives, poderíamos ter outros podcasts, tem até o Eduardo aqui, Bracciali, perguntando se tem alguma indicação de leitura no YouTube, não sei se você está vendo pelo YouTube, no YouTube já tem um link para um artigo que a gente escreveu aqui no Itaú sobre isso, que destaca e passa por vários pontos que nós abordamos aqui. Dá uma olhada, Eduardo, ali no artigo. Muito bem, passamos por todas as outras perguntas aqui. Queria só agradecer você, Stefano, muito obrigado, parabéns aí pelo sucesso do ETF, pelo lançamento. Queria te agradecer também ao Rogério, em nome dos clientes, pelo esclarecimento todo que você prestou, né, por todos os seus esclarecimentos. E eu gostaria de agradecer todos aqueles que assistiram, aqueles que mandaram perguntas, aqueles que prestaram atenção, ouviram, aprenderam e todos aqueles que estão interessados. Muito bem. Com isso, então, eu encerro a nossa live de hoje. Até a próxima. Um grande abraço a todos.